Bom dia, Pantera. Bom dia, boa segundona. Gente, final de ano chegando. Sabe que só ontem eu me dei conta que 2024 tá acabando. Eu acredito que nos últimos dias estão sendo tão intensos, tem tanta coisa acontecendo por aqui, que eu não, assim, todo mundo falando de final de ano, de Natal, mas eu não tava me dando conta. Aí ontem eu fui almoçar. Bom dia, bom dia! Ontem eu fui almoçar com a Michelle, né? Que eles não vão passar o Natal aqui com a gente. Eles vão pra Portugal passar com um familiar deles lá. E aí a gente foi almoçar e aí a gente decidiu ir no shopping. Depois do almoço, comprar os presentes de amigo secreto. Gente, quando eu cheguei no shopping, aquele caos para estacionar, aquele caos para entrar, aquele caos que eu me toquei que estamos no final do ano. Eu falei, como assim? E 2024 foi um ano muito intenso, pelo menos para mim. Como é que foi 2024 para vocês? Bom dia, Ive. Bom dia. E aí? Tem gente que tá no pique, né? Porque essa é a última semana de trabalho. Essa semana é uma semana diferente. Mas é uma semana que nós vamos falar sobre algo muito importante. Uma coisa que vocês me pedem muito, que é sobre metas. Hoje o nosso Amanhecer da Pantera, ele vai nos aterrar. O nosso Amanhecer da Pantera hoje, ele vem com a mente material. Hoje a gente vai falar da mente material. Ano de nos reencontrarmos, um ano super intenso. Que mais, gente? Como é que foi? Intenso nível hard. Eu vou dizer pra vocês que 2024 foi um ano pra mim de posicionamento. Quem estava na imersão de ciclos, bom dia! Quem estava na imersão de ciclos o ano passado, a gente sempre escolhe uma palavra. E em 2023, eu escolhi a palavra merecimento. Eu precisava trabalhar muito meu merecimento. E esse ano, né, quando a gente fez a imersão, e eu já vou falar mais dela, eu trabalhei... Algo deu errado. Tente novamente. Pera aí que meu outro celular, ele decidiu participar da live. E aí, quando foi esse ano, quando a gente fez a imersão... E eu escolhi a palavra posicionamento. E eu vou começar a falar com vocês sobre isso para que a gente fale sobre metas, para que a gente olhe para esses próximos 15 dias que faltam para fechar esse ano intenso e já começar o novo ano da forma correta. Cuidado com a palavra que você escolhe. Tem Pantera que fez o ano passado a imersão? Por quê? Porque a gente faz uma imersão sistêmica. A gente faz uma imersão onde a gente fecha ciclos, né? Então, ciclo do ano que passou, ciclos de aprendizado. E a gente abre novos ciclos. E quando a gente abre esses novos ciclos, quando eu escolhi a palavra posicionamento, eu confesso para vocês que eu pensei do tipo... fortalecer a escola... deixar bem claro que era ser o Pantera, né? A coragem de ser uma Pantera. E meu Deus do céu, eu nunca precisei me posicionar tanto. Eu nunca precisei entrar no meu lugar tanto. Sabe aquela coisa? Quem já assistiu aquele filme do Deus, como é que chama? Vou lembrar o nome do filme. E ele fala assim pra moça, você não pediu sabedoria? Deus te dá momentos para que você seja sábia. E foi muito isso que aconteceu. Eu pedi posicionamento e Deus me deu momentos para que eu me posicionasse. Ou seja, cuidado com a palavra que você escolhe. Cuidado com a forma como você pede. Ah lá, a Ivy escolheu harmonização entre yin e yang e foi o ano todo apanhando no yang. É isso. Então, quando a gente decide alguma coisa, a gente tem um poder muito intenso.
E a gente não se dá conta desse poder. Tudo que você fala, tudo que você pensa, gera ondas. Eu tava falando ontem no carro, né? Meus pais foram com a gente almoçar lá e a gente tava conversando sobre o excesso de energia, o excesso de... Sabe quando a gente tá com excesso de energia e a gente tá muito sobrecarregado, a gente acorda cansado, a gente não tá bem. E aí eu tava falando, minha mãe falou assim, ai, como é que tira isso? Eu falei, você precisa pisar na terra, você precisa ir na areia, você precisa pisar na grama, você precisa abraçar uma árvore. E aí fica parecendo coisa de doido, mas não é. Quem já foi pentear o cabelo, colocou assim a mão e o seu cabelo ele levanta. Isso é energia, gente. E a questão é, a gente não vê a energia. E tudo que você fala, tudo que você pensa, gera energia. Então, quando a gente estava lá na imersão e a gente escolheu as nossas palavras do ano, a gente gerou energia naquela palavra. E é por aqui que eu quero dizer para você como é que você começa a realizar uma meta. Como é que você faz para daqui 15 dias não fazer uma lista enorme de sonhos e de coisas que você deseja, quanto você deseja faturar, quantos clientes você quer conquistar, quais são as coisas que você quer, as viagens que você quer fazer, a casa que você quer comprar, o carro que você quer trocar, o dinheiro que você quer ter. Se você não começar a entender que tudo que você pensa e você fala é energia, você vai cometer o mesmo erro. Mas você já não sabia disso? Cara, eu sabia. Mas é o que eu tô falando pra você. Quando eu escolhi a palavra posicionamento, foi no sentido de fazer a escola ser mais conhecida, foi no sentido de levar a missão do Panteras pra frente. E eu tenho certeza que isso também foi feito. A gente, esse ano, a gente dobrou o número de alunas. A gente, esse ano, dobrou o número de Panteras Negras. A gente, esse ano, dobrou o número de pessoas que fazem acima de 10, 15, 20 mil reais dentro da escola. Então, eu tenho certeza que isso também aconteceu. A questão é, a forma como eu pedi não foi clara para o universo. Então, quando eu pedi simplesmente posicionamento, eu deixei aberto, eu deixei muito amplo. E é aqui a primeira coisa que eu quero que vocês anotem para que as metas, os objetivos, os sonhos de vocês comecem a ser realizados. A única meta que a gente realiza, o único sonho que a gente realiza é aquele que é específico. Se tudo que a gente pensa, a gente cria, se tudo que a gente fala, a gente dá força, você precisa começar a ser muito específica. Então, esse ano, eu não vou colocar só uma palavra. Eu vou colocar uma palavra e eu vou especificar o que eu quero daquela palavra. Então, quem vai estar comigo na imersão, já se prepara que a gente precisa ser muito específica. Por quê? Porque os anos de aprender pela dor já acabaram. A gente já pode aprender por amor. Só que a gente só vai aprender por amor quando a gente tiver especificidade. A gente precisa sair do genérico. E aqui eu vou puxar uma coisa que é muito da mulher. A mulher é muito genérica. A mulher, ela fala assim, eu não gostei de nada. Não, é impossível você chegar numa loja e não gostar de nada. Tem alguma coisa que você gosta? O meu marido não me escuta. Não, tem um momento que seu marido te escuta. A questão é, você tá falando de uma forma que ele te escuta? Os meus filhos não me obedecem.
Será que eles não te obedecem? Ou será que em momentos específicos, quando você fala irritada, brava, eles não te obedecem? Então, um grande desafio nosso para que a gente comece a fazer as coisas acontecerem na nossa vida é deixar de ser genérica. E, gente, para mim isso é muito desafiador. Por quê? Porque eu sou dominante 99. Quem aí é sanguínea? Quem aí é dominante? As pessoas dominantes, elas são genéricas por natureza. E eu tenho uma oralidade muito grande. E essa oralidade é ótima? É ótima. Olha eu aqui fazendo live. Olha eu dando aula. Eu dou aula por 8 horas seguidas e eu não ligo. Só que tudo tem luz e sombra. E a minha sombra é que eu sou genérica. E aí a gente vai começar a entrar no movimento de como eu faço para parar de escrever minhas metas, de escrever meus sonhos, de escrever as coisas que eu desejo e eu começo a realizar. Como que eu começo a aterrar tudo isso? Então, tem várias aí, né? Então a gente vai começar pela base da base. A gente tá no Amanhecer da Pantera. No Amanhecer da Pantera, a gente traz a conexão entre o mundo espiritual, o mundo emocional e o mundo material. Se a gente tem 3 mentes, a gente tem a mente do todo, a gente tem a mente das emoções e a gente tem a mente que materializa as nossas ações, a gente precisa começar a entender como é que cada uma dessas mentes funciona para que eu pare de começar todo janeiro com uma lista de coisas e terminar dezembro sem realizar essas coisas. E só quando eu entendi isso foi que eu parei de ser a rainha do janeiro eu começo. E janeiro passou a ser só mais um mês no meu calendário. Então hoje, quando eu já entendo como funcionam as 3 mentes, eu entendo que todos os dias eu crio os meus sonhos, todos os dias eu crio meus resultados. Porque janeiro começou na minha vida muito antes de janeiro. O que eu vou colher em janeiro, em fevereiro, em março de 2025, já está no meu campo desde outubro, desde setembro. E é aqui que eu pergunto para você, você já parou para pensar que o que você está pensando hoje é a vida que você vai viver em abril? Sabe, por que você está dando 3 meses? Porque as nossas células, lembrando que tudo é energia, as nossas células corporais, o nosso campo eletromagnético, ele leva em média 90 dias para se refazer. Então, quando hoje você consegue ter um planejamento, você consegue ter clareza, você consegue fazer as coisas, daqui 3 meses é que essas coisas vão começar a brotar na sua vida. E aqui começa o primeiro motivo pelo qual as pessoas não realizam metas. Elas não conseguem manter um pensamento e um sentimento por tempo suficiente para que aquela semente seja plantada. A criança emocional nossa, ela pensa hoje, nossa, vai começar o ano, então esse ano eu vou fazer 20 mil reais por mês de faturamento. Eu vou começar com faturamento para eu chegar no Prolabore. E aí ela começa o ano empolgada. E aí ela começa o ano falando, agora vai. Esse ano é o ano que vai mudar a minha vida. Pensamento e sentimento alinhado. Ela pensa que ela vai faturar 20 mil reais por mês, ela se sente empolgada, alegre, feliz, ela vibra lá em cima.
Aí o universo começa a pegar aquela onda de vibração. O universo fala assim, opa, olha, tem alguém vibrando nos 20 mil reais. Tem alguém vibrando acima de 1% do inconsciente coletivo. Que tá pensando no boleto, que tá pensando na dívida, que tá pensando na briga. Aí o universo pega e começa a sintonizar com você. Então você pensou nos 20 mil reais, você se sentiu empolgada, feliz, alegre, o universo começa a sintonizar, como se fosse uma onda de rádio. Acontece que na primeira semana você vai prospectar. E aí naquela primeira semana você tomou 10 nãos. Ou 10 pessoas que te ignoraram, 10 pessoas que não te responderam. Onde você se mantém? Pensando nos 20k? Sentindo os 20k? Não. Você começa, presta atenção nisso, você começa a dizer que aquilo não é para você. Você começa a dizer que aquilo é muito difícil. Você começa a se desmotivar. E não precisa do coleguinha lá fora te desmotivando. Você mesma começa a dizer para você que não é possível. E aí, dentro da sua cabeça, começa um jogo interno entre o Tico e o Teco. Eu brinco que o Tico e o Teco ficam na sua cabeça. O anjinho e o diabinho. O anjinho fala, não, calma, nós só estamos começando. Vamos em frente. E o diabinho fala, tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? É mais fácil para Sabrina. Tá vendo? Ah lá, a outra conseguiu. E se você não vencer esse jogo interno que acontece na sua cabeça, você não vai ter o sentimento de que eu consigo. E se você não tiver o sentimento, lembra que o universo estava sincronizando? Ele te perde. Ele não consegue sincronizar, porque o seu sentimento baixou. E quando você baixa a sua vibração, você não consegue se manter naquele lugar, ele perdeu você. Gente, imagina que é como se fosse uma pilha que tá, uma vela que tá acesa. E aí você tá no meio da floresta. O universo vê aquela chama, ele vai indo até você. Quando aquela chama apaga, ele perde a referência, ele perde o lugar. E aí, aquela semente que foi plantada na primeira semana de janeiro, que você falou que ia fazer seus 20k, que você falou que você ia pela primeira vez fazer uma viagem, pega a sua semente. Ela morre. Por quê? Porque a chama apaga. E enquanto a sua chama continuar apagada, o universo não te encontra. E é nesse lugar que a maioria das pessoas está. A maioria das pessoas, no começo do ano, pegam milhares de sementes, milhares de sonhos. Vocês sabem que eu falo que o sonho para mim é a bússola da alma. Quando a gente passa ali, pelo aniversário de Jesus, nasce no nosso coração uma nova esperança. Nasce no nosso coração um agora vai. Prestem atenção esse ano. Prestem atenção como agora a gente vai entrando num movimento muito cansativo. A gente vai se esgotando, vai ficando sem energia. E quando chega a noite de Natal, dia 24 para o dia 25, a esperança renasce no nosso coração.
No momento em que a gente sente que o menino Jesus nasceu, nasce de novo uma energia. É por isso que janeiro é o mês dos sonhos, é o mês do agora vai, é o mês do esse ano eu consigo. Porque ele nasceu de novo na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. E todo dia 25, quando ele nasce, ele fala assim pra você: você consegue, eu tô com você. Você me recebeu na sua casa. Eu tô aqui. E aí, energeticamente, você começa a pensar coisas boas. Você começa a falar que agora vai. Isso se chama esperança. Então é por isso que todo mês de dezembro a gente entra num looping de cansaço e quando vem o Natal a gente renasce junto com ele. E aí vem janeiro. E janeiro a gente pensa em várias sementes, em vários objetivos, em várias metas. A gente senta, a gente desenha, a gente fala agora vai. E fevereiro, por falta de inteligência emocional, o Tico e o Teco discutiram na sua cabeça e você parou. E aí você entra em que lugar quando o Tico e o Teco discutem na sua cabeça e você não tem inteligência emocional para lidar com eles? Você entra no inconsciente coletivo. Como o universo perdeu a sua chama, a sua energia precisa se conectar a alguma coisa. Porque nós somos seres relacionais, nós precisamos de energia. Porque senão a gente não levanta, a gente não faz. E se você estiver inserida no ambiente errado, com as pessoas erradas, ouvindo as pessoas erradas, meu amor, a energia que vai comandar o seu ano é a energia da escassez, é a energia da pobreza, é a energia do não consigo, é a energia da vitimização. Por isso que tem pantera que tem mais de 2 anos aqui na escola? Coloca aqui pra mim. É por isso que já faz mais de 2 anos que eu e várias alunas, ontem algumas me mandaram quantas coisas já realizaram. É por isso que a gente tem conseguido realizar. É por isso que a gente tem feito nossos sonhos acontecer. Porque a gente tem estado nos ambientes certos, com as pessoas certas. Então, quando o meu Tico e o meu Teco começam a dizer pra mim, eu não vou conseguir, as panteras falam pra mim que eu vou. Quando elas começam a pensar que não vão conseguir, vem uma pantera e fala, vou, vai sim. Não, vamos marcar um café. Não, a gente vai conversar. E aqui eu quero deixar para você uma coisa muito importante para você entender. O que vai fazer você bater suas metas, realizar os seus sonhos, são os ambientes que você está inserida. Nada é mais forte do que o ambiente. Esse ano, quando chegou em agosto, eu estava extremamente cansada. Tinha acontecido tanta coisa já, e eu, tô nesse processo de olhar para minha saúde, de olhar para os meus relacionamentos pessoais. Entende? O meu Tico e o meu Teco, eles começam a brigar aqui dentro. O meu Tico e meu Teco adora falar que eu tô velha para casar de novo. Meu Tico e meu Teco é uma discussão aqui dentro da minha cabeça. E eu tava bem cansada. E aí chegou uma hora, a gente tinha feito uma meta na empresa de faturamento. E eu olhei e falei assim, cara, a gente já fez bastante dinheiro esse ano. Eu já ajudei bastante gente.
Tá tudo bem se eu não bater a meta. E aí, o meu Tico e meu Teco começaram a falar assim, tá vendo? Você tá ficando velha, você tá ficando cansada. E começou. E aí, eu fui viajar. Quando eu fui viajar, qual foi o ambiente que eu me expus? Eu me expus ao ambiente de primeiro mundo. Eu me expus aos Estados Unidos. Eu me expus ao dólar. Eu me expus ao poder de compra e de qualidade de vida daquelas pessoas. Porque talvez você olhe para Disney e você só veja o Mickey. Mas quando eu vou para os Estados Unidos, eu não vejo só o Mickey. Eu vejo que as pessoas entram no supermercado e estão sempre de carrinho cheio. Eu vejo que as pessoas entram nas lojas e estão sempre comprando roupa. Eu vejo que não tem favela. Eu vejo que você passa e a casa mais simples é muito melhor que a casa boa de bairro aqui do Brasil. Então, quando eu tô lá, eu vejo que existe uma realidade muito diferente da nossa realidade aqui. Ontem, a hora que eu tava indo lá pra casa da Michele, ela mora na Zona Norte. Gente, é assustador. Pra mim, é assustador. Porque a gente vai perdendo referência. A hora que você olha um monte de comércio fechado, a hora que você olha um monte de placa de aluga-se, de vende-se, de coisas que não existem mais, você se pergunta, do que esse povo tá vivendo? E aí você tá andando na rua e você tá com medo do cara que tá no farol. Isso não é vida. Isso não é vida. Não é vida chegar aqui no Brasil e ter que pedir para fazer seguro de celular. Isso não é vida. A gente se acostumou com esta vida, mas isso não é vida. Então, quando eu vou e me exponho a um ambiente de prosperidade, um ambiente seguro, um ambiente de carrinho cheio no supermercado, eu voltei e falei, não vamos não, nós vamos bater a meta. Nós vamos fazer o lançamento, nós vamos colocar mais Pantera pra dentro. Olha o poder do ambiente. Então, não adianta você criar suas metas, você gerar milhares de metas e de sonhos, e você não estar inserida num ambiente que na hora que o seu Tico e o seu Teco começar a falar besteira pra você, você parar. E esse é o grande desafio. Eu gostaria que você fizesse um exercício rápido comigo. Quais foram os sonhos que você teve quando esse ano começou? O que você falou assim, não, 2024, vamos pegar a parte financeira, que eu ensino negócios, então a gente vai falar do financeiro. Mas na nossa imersão, a gente vai olhar para todas as áreas. Mas vamos olhar aqui para o financeiro para ficar mais fácil. Qual foi o valor que você falou que esse ano você ia faturar? Qual foi o valor que você falou assim, não, esse é o meu valor? E qual foi o motivo que não te fez fazer esse valor? Porque eu voltei com tanta gana, com tanta garra, com tanta resiliência dessa viagem, que no dia 30 de novembro eu tinha batido a meta. $5K, 20K, 5K. E aí, qual foi o valor que você falou assim no começo do ano? Esse ano eu vou fazer esse valor. E por que eu tô falando isso?
Porque 93% da população nem faz meta. Nem tem clareza do que quer. Se você falar assim, o que você sonha? Ah, eu sonho em ficar rica. Ah, o que você sonha? Ah, eu sonho em não precisar contar dinheiro para ir no mercado. Qual que é esse valor? Não sabe. Então, o primeiro passo, lembra que eu falei sobre ser específica? Você precisa ser específica. Qual é o valor? 10K, 5K. Ó, Marcelene tá falando, eu nem tinha meta. Enquanto vocês deixarem a vida me levar, a vida leva eu. 2024, 25, 26, 30, vai ser igual. A primeira coisa que você precisa é definir quais são os seus objetivos para 2025. Então, na hora que Jesus renascer dentro da sua casa, diga para ele o que você deseja. Escreva num papel quais são os seus desejos. E por que escreva? Porque se você deixar na sua cabeça, isso não planta. Isso não vira semente. Porque dentro da sua cabeça tem 475 milhões de historinhas que você conta para você. E essa semente, ela fica enterrada dentro de um monte de crenças, dentro de um monte de porcaria e justificativa que você tem na sua cabeça. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um papel, uma caneta, ou um tablet, ou um celular, e você precisa escrever todos os seus objetivos. Sabe, qual é a diferença de objetivo e meta? O objetivo é o sonho aterrado. Então, eu tenho um sonho, né, de passar 6 meses em Orlando, 6 meses no Brasil. Esse é meu sonho. Me dividir entre as duas cidades. Esse é meu sonho. Beleza. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é comprar uma casa para que eu possa fazer o meu sonho acontecer. Então, para que eu fique 6 meses lá, 6 meses aqui, o meu objetivo é comprar uma casa. Só que um objetivo precisa ser específico. O que significa isso? Não é uma casa. É uma casa de X quartos, com X banheiros, com essa cozinha, desse jeito. Eu preciso materializar o meu objetivo. E aí vem as metas. Quem são as metas? As metas são as etapas para que o meu objetivo aconteça. Então, vamos supor que a primeira etapa para que eu compre uma casa é que eu faça uma reserva de X mil reais. A segunda etapa é que eu abro uma conta lá fora. A terceira etapa é que eu transfira esse dinheiro e converta ele em dólar. A quarta etapa é que eu vá até lá conhecer casas. Então, o objetivo é ter uma casa lá. As metas são o caminho que vão fazer com que eu atinja o meu objetivo. Essa é a diferença de objetivo e meta. E aí, você quer ver, ó, várias colocaram aqui que por falta de clareza, falta de atitude, não realizaram a sua meta. Pois é. Por que você não realizou? Porque você não seguiu um método. Porque você fica aqui, criança emocional, sonhando em ser milionária. Sonhando em fazer sucesso na internet. Sonhando em construir um negócio que você possa trabalhar da sua casa perto dos seus filhos. Isso é sonho. Enquanto isso ficar no seu campo dos sonhos, as suas emoções vão interferir. Então, eu sonho em fazer 20 mil reais, mas eu não aterro
os 20 mil reais. E aí acontece o que eu contei pra vocês. Você sonha, sua chama acende, sua vela tá acesa. O universo enxerga a sua vela. Olha, ela tem uma vela acesa. Como as suas emoções oscilam, a sua vela oscila. A sua vela não fica acesa. E aí chega uma hora que você oscilou tanto de emoção que a sua vela apaga. Aí é a falta de atitude. É a chamada zona de conforto. É a hora que vocês falam que faltou tesão, faltou garra, faltou gana. Faltou mesmo, a vela apagou. Para eu fazer o que eu faço na minha vida, gente, a minha vela precisa estar acesa. E aí eu vou perguntar para vocês, como é que a gente faz para a vela ficar acesa? Quem sabe? E aí? No meu caso, eu começo com gás e depois procrastina. Não, você não procrastina. Você começa com gás porque você é uma criança emocional, cheia de ideias. E aí, como você não faz um planejamento, como você não desenvolve competências, como você não lida com a sua, não cria resiliência e desenvolvimento de competências e habilidades, você para. E aí, né, a gente tem o nome gourmet, procrastinação. Porque no fundo, ninguém procrastina. Esse é um nome gourmet para falta de clareza. A pessoa não sabe o que ela precisa fazer, ela não pede ajuda, ela não vai atrás de recursos, então ela fala que procrastina. Faz 3 anos que eu não procrastino mais nada. Se tem alguma coisa que eu não realizo, é porque eu tenho uma incompetência naquele setor. E se eu tenho uma incompetência naquele setor, eu preciso buscar quem é que vai me ajudar a realizar aquilo. Essa é a diferença entre quem realiza e quem supostamente procrastina. A procrastinação, ela é uma desculpa da criança emocional. Estou no Panteras há 15 dias e só agora com seu método é que estou desenvolvendo essa consciência. Que bom, Dani. Que bom. Então segue o método que você vai desenvolver muito mais. Minha filha de 6 anos disse, meu sonho também. Dani, vou levar a sua filha comigo. Tá prestando atenção. Que linda, que linda. Assisti essas aulas no final de semana. Conhecimento liberta. Que bom, Fê. Que bom. Falta de clareza nos objetivos e nas metas. Então vamos lá, ela fica gravada 24 horas, ô Ju. Então vamos lá. Então você precisa pegar um papel, uma caneta e você precisa escrever seus objetivos. Depois que você escrever os seus objetivos, você precisa especificar. Então, por exemplo, eu sonho em fazer 20 mil reais por mês. Ok? Essa é a promessa da escola. Você construir o seu Prolabore de 20 mil. Você vai construir 20 mil na escola? Não, você vai precisar chegar na esteira do Pantera Negra. A escola, você aprende a faturar 20 mil. É o passo a passo para fazer 20 mil. Para chegar num Prolabore, ou seja, minha empresa fatura 40, 50, eu tiro para mim 20 mil reais. É outro nível. Você precisa criar um negócio para isso. E aí, vamos lá, você tá no passo a passo para fazer 20 mil reais. E nesse lugar de fazer 20 mil reais, você precisa saber como você faz 20 mil reais. E é aqui que a maioria para. Porque a maioria fica acreditando que o como é, você precisa colocar o negócio aqui dentro. Agora você fica aqui postando todo dia na internet, todo dia, que você vai fazer 20 mil.
Não é isso. Não é isso. Para que você faça 20 mil reais todo mês, o como é quem é a pessoa que eu preciso me tornar? Quem você precisa ser para que o universo enxergue uma chama de 20 mil e traga 20 mil para você? E é aqui que só adultos conseguem. Crianças emocionais colocam o como para fora. Crianças emocionais acreditam que o como tá num curso, que o como tá no tráfego, que o como tá no cliente, que o como tá no seu marido que não ajuda, que o como... Não, meu amor. O como é do universo. Só que você precisa estar com a sua chama acesa para que o como chegue até você. E se você não está mantendo os seus pensamentos e os seus sentimentos alinhados, acesos, ele não te vê, ele não te enxerga. Então, pare e faz um exercício. Como se comporta uma pessoa que faz 20 mil reais por mês? Escreve aqui pra mim. Como que vocês acreditam que uma pessoa que se comporta, que uma pessoa que faz 20 mil reais por mês se comporta? E aqui vocês vão ver que uma pessoa que faz 20 mil reais por mês não fica falando eu procrastino. Uma pessoa que faz 20 mil reais por mês não fica dando justificativa. E aí, como se comporta uma pessoa que faz 20 mil reais por mês? Vamos lá. Como que vocês acreditam que se comporta uma pessoa que faz 20 mil reais por mês? Então, eu vou lá no começo do ano, e escrevo que eu desejo fazer 20 mil reais por mês. Então, entra lá, né? Ah, meta de saúde. E eu tô falando isso porque isso foi uma clareza que eu tive em relação ao meu emagrecimento. Porque eliminar 20 quilos, faturar 20 mil reais, comprar uma casa, comprar um carro, isso é só uma etapa. Então, o meu pensamento, ele deseja tudo isso. O meu sentimento é, eu vou ser muito feliz o dia que eu tiver tudo isso. Agora, qual é o meu comportamento? O meu comportamento é ficar reclamando? O meu comportamento é ficar procrastinando? O meu comportamento é ficar falando que pro coleguinha é mais fácil, pra mim é mais difícil? O meu comportamento é ficar falando que eu não tenho tempo? O meu comportamento é ficar o tempo inteiro falando que amanhã eu faço? Sou pantera mãe não, sou panterona, pantera mãe não. Mãe eu sou da Sofia e do Matheus. Ó, a Josi colocou aqui que o comportamento de uma pessoa de 20k é aprende e põe em prática. A Érica segue as metas que definiu. É organizada. Que mais? Planeja, organiza, faz o planejamento da semana. A pessoa tem agenda, faz o mais importante primeiro, estuda, se desenvolve e faz funil de vendas. Coloca em prática o aprendizado e é comprometida. A Lid se compromete com a evolução, se perdoa pelos tombos e corrige a rota e volta para o plano. Resiliência. Planeja, organiza a agenda, prospecta, não se distrai. Vocês percebem que vocês sabem como se comporta uma pessoa de 20 mil reais por mês.
E aí, vai aqui nessa live a pergunta que pode mudar a sua vida. A pergunta é: se você sabe, por que você não faz? E é nesse lugar que a escola entra. Para que você descubra por que você não faz. Você não faz porque você tem crenças conscientes, inconscientes, energéticas. Você não faz porque você não tem permissão para fazer. Você não faz porque você se justifica. Você não faz, pega que vai doer. Porque você não tomou a decisão de que isso era importante para você. Porque no momento em que você toma a decisão de que aquilo é importante para você, você vai começar a desenvolver as competências e habilidades para chegar naquilo que você quer. Então, há 8 anos atrás, quando eu decidi empreender, eu tomei uma decisão. E a decisão foi: nunca mais trabalho para os outros. Essa foi minha decisão. Eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu não sabia o que eu precisava para isso. Só que eu tomei uma decisão de forma tão profunda, mas foi tão profunda que não existia outra opção na minha vida que não fosse desenvolver um negócio que desse para mim a vida que eu sonhava. E é essa decisão que vai fazer com que você se mantenha com a chama acesa. O caminho nos últimos 8 anos, ele foi bagunçado. O caminho nos últimos 8 anos teve mês bom, mês ruim. O caminho nos 8 últimos anos, eu precisei desenvolver diversas competências. Eu não tinha networking, eu não sabia vender, eu não sabia prospectar. Eu não sabia liderar, eu não sabia me comunicar, eu não sabia porra nenhuma. Eu fui criada para ser empregada. Eu não fui criada para ser empresária e ficar milionária. E eu tô falando isso para vocês porque se eu conseguir, você consegue. Só que precisa ter uma decisão. E decisão é um poder espiritual. Você aciona seu livre-arbítrio. Só que essa decisão precisa ser irrevogável. E foi isso que eu percebi olhando as minhas metas. Então, desde 2017 para cá, eu fui tomando decisões em cima de decisões, e todas as vezes que as minhas decisões se tornavam irrevogáveis, eu bati a meta. Todas as vezes que eu falava assim, ó, não tem outra opção, é essa. Lin Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele fala que a gente só vence uma batalha quando a gente queima a ponte. Então ele conta, né? Ele é um livro de estratégias. Ele conta que eles estavam se preparando para uma guerra e os soldados estavam na tenda junto com o general. E o general falou o seguinte, ele mostrando como ia ser o ataque. Ele falou assim, olha, esse grupo vai pela direita, esse grupo vai pela esquerda e a gente vai surpreender os inimigos pelos dois lados. E no momento que a gente fizer este movimento,
a gente abraça e o inimigo fica preso no meio. E leia o inimigo, a sua procrastinação, as suas desculpas, o que você quiser fazer. Então ele falou, o general falou o seguinte: vai um grupo por aqui, outro grupo por aqui, o inimigo vai ficar no meio. E a gente vai vencer a guerra. Um soldado levantou a mão e falou assim: mas e o meio? A gente tá com um buraco no meio. E esses inimigos que passarem pelo meio, eles vão chegar e vão atacar a gente. E ele pegou e falou assim: não tem essa opção. Vocês precisam fechar para o inimigo não passar. E aí esse soldado falou: general, o problema é que chega na hora, tem gente que por medo de morrer, tem gente que começa a pensar, nem todo mundo vai fechar. Tem gente que vai correr, vai fugir de fazer o que tem que fazer. E aí o general falou assim: queima a ponte. Todos os soldados olharam, como assim? Pode ir lá botar fogo na ponte. Porque se não tiver como voltar, ninguém vai fugir. Todo mundo vai fechar e vai ganhar do inimigo. E por que eu tô te contando essa historinha? Porque você só vai realizar seus sonhos e seus objetivos quando você queimar a ponte. A ponte que te gera fuga. A ponte que te gera desculpas. A ponte que a qualquer momento você corre e volta para ela. No momento em que eu falei assim, eu nunca mais vou trabalhar para outra pessoa, eu queimei a ponte. No momento que eu falei, eu nunca mais vou entrar no supermercado e ficar contando o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar, eu queimei a ponte. No dia que eu criei uma empresa e eu falei, essa empresa é para isso, essa é a missão, eu queimei a ponte. Ah lá, a Jaque, minha Pantera Negra, quando eu pedi exoneração do concurso, eu queimei a ponte. É isso! E qual que é a opção da Jaque agora? Fazer o negócio digital dela acontecer. Ponto! Não tem plano B. Isso, não tem plano B. E aqui entra um grande desafio. Crianças emocionais não queimam a ponte. Crianças emocionais ficam agarradas na ponte. A minha ponte eram todos os meus currículos. Eu sou advogada, contadora. Eu tenho 2 pós-graduações com especialização em direito tributário, direito empresarial. Eu tenho MBA de gestão de negócios. A minha ponte eram todos os cursos, faculdades que eu estudei para trabalhar para os outros. Se eu pego o meu currículo hoje e mando para uma empresa, eu me torno diretora nas empresas. Mas eu queimei a ponte. 90% das minhas alunas nem sabem os diplomas que eu tenho. Porque eu não aceito vender diploma. Eu decidi liderar uma causa e a causa já é permitido prosperar. Acorda e faz sua parte. Então, no momento em que eu queimei a minha ponte, eu preciso fazer meu negócio dar certo. E às vezes, o seu queimar a ponte é parar de depender do dinheiro do marido. Às vezes, o seu queimar a ponte é parar de ficar dando justificativa que é por culpa dos seus filhos. Cara, eu fico muito puta quando as mulheres colocam um peso nos filhos que eles não têm.
Você não faz porque você não tomou a decisão de fazer. Porque eu também tinha filhos pequenos. Há 5 anos atrás eu me divorciei. Eu não tinha salário de marido para pagar minhas contas. Qual que é a sua desculpa? O que é que você fica falando para você? Qual que é a sua ponte? Enquanto você não tomar uma decisão irrevogável, o seu negócio, os seus 20k não vem. Uma pessoa que faz acima de 20k, ela tomou o lugar de adulta. Ela é protagonista da vida dela. E isso não quer dizer que ela não vai ter desafios. Isso não quer dizer que no dia seguinte eu fiz 20 mil reais, 100 mil, 80 mil. Isso quer dizer que esse é o primeiro passo para que você realize suas metas. Enquanto você contar historinhas para você, não tem meta realizada. O universo só sintoniza com adultos. O universo não trabalha para criança. E aí vamos ver se a gente tem Pantera aqui. Eu vou pegar a nossa carta do dia. Quando é que a gente se torna um adulto? Quem sabe? Qual é o nível de vibração que eu preciso estar para me tornar um adulto? Vamos ver quem sabe. Deixa eu ler aqui. Ó, a Ivy queimou a ponte dela quando ela teve uma conversa difícil com o pai dela. Ó, a Josi falou que a ponte dela é depender do marido. Gente, entenda uma coisa. O nosso marido, né? Hoje eu tenho essa consciência. Ele é nosso parceiro. Ele tá do nosso lado. A gente não é menor. E quando você depende do marido, você tá dependendo do seu pai. Você não tá dependendo do marido. E é só questão de tempo para esse casamento dar ruim. Porque você tá casada com seu pai. Criança depende de marido. Criança depende. Então você precisa, ó, tá do lado. Marido, quais são nossos sonhos? Marido, o que a nossa família deseja? Marido, como a gente vai realizar nossas metas? E você e o seu marido precisam sonhar juntos. Porque isso também tá falando alguma coisa para você. Se não for construída uma relação onde os dois estão olhando para o mesmo lugar, é só questão de tempo para que dê muito ruim. Quando a gente tem filho pequeno, o filho gera uma estrutura. Só que filho cresce e filho vai embora. Porque filho não é nosso, filho é do mundo. E aí? Como é que vai ser sua relação com o seu marido quando os filhos crescerem e forem embora? Isso era uma coisa que me preocupava muito. Também queimei a ponte quando eu pedi demissão do meu último emprego. E estou no Negras para isso também. Isso aí. A Marielle fechou 3 contratos esse mês. Quando sai da vítima? Quando vira adulta. Coragem. Enquanto você não vibrar acima da coragem, você é uma criança. Criança sente medo, criança sente culpa, criança sente vergonha, criança sente... Que mais? Vamos pegar a tabela de Hawkins lá? Vamos lá. Me ajudem aí. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar no tablet. Tabela de Hawkins. Tabela de Hawkins é a tabela das emoções humanas.
Então vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. A tabela de Hawkins é o que eu falei pra você. É o tico e teco que vai ganhar na sua cabeça. Não adianta você começar toda empolgada. Não adianta você falar agora vai. Não adianta você ficar o tempo inteiro dizendo que 2025 vai ser o seu ano. Se você não trabalhar suas emoções, você vai ficar aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês verem. Ó. Enquanto você estiver vibrando abaixo da coragem, suas emoções são de orgulho, raiva, você deseja, mas não executa, você tem medo, você tem tristeza, tá vendo, ó? Você fica ansiosa. Quando o universo enxerga a sua chama? Quando você tá da coragem para cima. Só nesse momento o dinheiro chega. Daqui para baixo, você só terá dinheiro para a sua sobrevivência. Anota isso. Quando eu vibro abaixo da coragem, eu só tenho dinheiro para sobreviver. Se você sonha em fazer 20k, 30k, construir um negócio na internet, você precisa trabalhar as suas emoções, os seus pensamentos para você ficar acima da coragem. E quando você estiver acima da coragem, é que você vai começar a ter comportamentos de uma pessoa que faz esse valor. Por isso que o ambiente certo, as competências certas vão te trazer coragem. Às vezes a pessoa chega assim pra mim, né? Esse final de semana teve uma pantera que falou assim: eu não tenho coragem de me tornar negra. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Por quê? Porque se você não tem coragem, você não tá pronta pra fazer dinheiro. Você vai continuar fazendo o valor que você faz todos os meses para sobreviver. E enquanto você não toma essa consciência, você não muda de vida. Então, pra gente fechar a nossa live hoje, não adianta você ficar escrevendo as suas metas, pensando nos seus sonhos. Você precisa aterrar, especificar. Você precisa buscar ajuda. Você precisa começar a trabalhar suas emoções. E isso, gente, eu falo de um lugar muito confortável. Porque depois de todos os perrengues que eu passei, conforme eu fui fazendo esse método, conforme eu fui fazendo esse processo, eu fui aumentando os meus objetivos, as minhas metas. Eu fui batendo toda aquela lista. Esse ano eu realizei mais de 85% da minha lista. E o ano não acabou. Só que sair aquilo que você ainda não realizou, eu já estou melhor, mas muito melhor do que eu estava um ano atrás. Então aquilo que eu não realizei é só continuar este processo de desenvolvimento de habilidades e competências que eu vou realizar. Eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida nenhuma de que a vida que eu sonho, eu vou realizar. E cada vez que vem, né, o diabinho falar que eu não vou, cada vez que vem um pensamento, um sentimento, eu paro tudo que eu tô fazendo, converso com as pessoas certas, peço ajuda e volto pra rota. Eu nem consigo
criar o efeito que eu falei pra vocês de apagar a chama, de apagar minha vela. Porque a hora que eu percebo que a minha vela tá enfraquecendo, eu já vou atrás de recursos para acender minha vela de novo. Há uns dias atrás, eu tava de novo entrando no looping de eu não tô emagrecendo, não tá mudando nada na minha roupa. E aí a minha criança começa, tá vendo? Você não vai conseguir, você já tem 46 anos. Você já vai, daqui a pouco você tá na menopausa. Não vai conseguir, papapá. Eu não fiquei ouvindo o meu sabotador, como vocês gostam de chamar. Eu fui lá e falei assim, quem pode me ajudar? Liguei pra Paulinha e falei, amiga, eu preciso de uma conversa. E eu vou lá e resolvo. Porque quando você vibra acima da coragem, você é adulta. E você sabe que a vida é sua. A vida não é dos outros. Se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer? Então vamos lá. E a gente vai falar muito sobre isso essa semana ainda. E quem quiser estar comigo na nossa imersão de ciclos, o link tá aqui na minha bio. Você vai saber por um dia inteiro como é ser uma pantera. Você vai viver a experiência de ser uma pantera. Olha a carta de hoje. Toma que o filho é teu. O universo está falando para você que quando você assumir, é isso aqui que você vai ter. Vitória. Quando você decidir de forma irrevogável quais são suas metas, seus objetivos, o final é uma vitória. Só que você não está decidindo, você não está indo atrás, você não está buscando recursos para fazer isso acontecer. Vamos lá para a carta. Vitória. Um dos ensinamentos que considero mais preciosos na vida é aquele que diz que tudo a que dedicamos a nossa atenção tende a se desenvolver. Você pode ter um bom terreno e nele decidir plantar sementes. Esse já é um bom começo, mas não garante um jardim florido. Imagine que você divida esse jardim ao meio e que só dedique a sua atenção à metade da direita, tirando ervas daninhas, regando, adubando. Quem são as ervas daninhas? Suas crenças. E é claro, e deixando a metade da esquerda sem nenhum cuidado e atenção. É claro que ao final você terá apenas na metade um lindo jardim. A metade da esquerda fenecerá ou se tornará repleta de mato e erva daninha. Assim, se você deseja obter vitória, seja qual for o seu desafio, precisa se dedicar a ele com a mesma atenção e carinho que um jardineiro dá a um jardim. Observe que não se trata de sofrer para fazer acontecer, como acreditam tantas pessoas, e sim de oferecer atenção amorosa ao que você vai cultivar na sua vida. Se a vitória está visitando você hoje, prepare-se, é tempo de colheita. Os frutos que estão chegando para você são nada mais do que o retorno merecido da atenção que você tem derramado sobre a sua própria vida. Não pense que seus esforços e dedicação foram em vão. Não importa se as pessoas ao seu redor não forem capazes de perceber ou valorizar os seus cuidados atenciosos. Acredite, o universo irá recompensá-lo por cada pequeno gesto de consciência que você tem manifestado na sua vida. A vitória está vindo agora mesmo na sua direção. Abra os braços para recebê-la. Você merece. Que carta! Que carta, senhoras? Que carta, como diz minha amiga Jana. Que carta. E aí a pergunta é: você está se dedicando? Você escreveu os seus objetivos, as suas metas? E você cuidou do jardim?
Você foi lá na sua mentalidade e tirou as ervas daninhas que diziam que você não conseguia? Você foi lá nas suas emoções e trabalhou para que as suas emoções fizessem você realmente acreditar que você consegue? E aqui, pra gente fechar, eu vou falar uma coisa que mudou a minha vida. Quando eu entendi que era sobre a minha mentalidade e sobre as minhas emoções, eu dei saltos quânticos na minha vida. Não é sobre um curso técnico. Não é sobre como viraliza na internet. Não é sobre Reels. Não é sobre um post. Esses dias eu falei para minha equipe, se vocês olharem a entrega dos meus stories, é humanamente impossível que eu faça o dinheiro que eu faço. É uma vergonha a entrega dos meus stories. Pro tamanho do meu perfil, pra quantidade de conteúdo que eu produzo. E aí você vai falar assim, como você vende tanto? Porque não é sobre o que o ser humano consegue enxergar. É sobre a forma como eu penso, a forma como eu sinto e os comportamentos que eu tenho que atraem o meu cliente. Às vezes você fica presa em questões técnicas, você fica presa em questões de como eu faço isso, como eu faço aquilo. O como não é seu. A pergunta que você precisa fazer é: eu estou com coragem de fazer isso? Como eu me sinto quando eu preciso fazer isso? Quando eu escrevo essa meta e esse objetivo, o que eu penso sobre isso? Porque no final é sobre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. A tríade da prosperidade, a tríade que materializa o que você vai ter, é sobre ser, fazer e ter. Quem eu sou? Eu sou o que eu penso e o que eu sinto. Essa sou eu. O que eu faço? De acordo com o que eu penso e o que eu sinto. O que eu tenho? A materialização do que eu sou e do que eu faço. Então, são escolhas diárias. Panteras, vejo vocês sexta-feira na nossa imersão Ciclos pra gente ressignificar tudo que foi e construir o novo. E quem não é Pantera é minha convidada, tem um valor simbólico de troca, tá aqui no link da minha bio. E vejo vocês semana que vem, no próximo Amanhecer da Pantera. Ontem eu estava assistindo King Richard, pai da Serena Williams, e é nítido que o pai cuidava muito da mentalidade delas, ajudava nas emoções e inteligência emocional. Gente, total, todo atleta de alta performance trabalha muito a mentalidade e a inteligência emocional. E é por isso que na escola o que eu mais trabalho com vocês é mentalidade e inteligência emocional. Lá no Negras a gente trabalha a parte técnica. Não tem, não, né, nem existe você chegar no Negras se você não tiver mentalidade. Se você não tomou decisão, você não vai fazer nada. A vida de pobre não é fácil, mas a de rico também não é tão boa assim. Lamento quem você escuta. Vou fazer o quê, né? Ó, uma das coisas que mais fez com que eu tivesse os resultados e a vida que eu tenho foi parar de ouvir abobrinha. Abobrinha eu como na comida, mas eu não escuto gente que fala abobrinha. Eu simplesmente entro em Nárnia e deixo a pessoa falando sozinha. Combinado?
Nasci percebe o quanto eles falam mal de rico. Então, é porque é mais fácil falar mal de rico do que se tornar um rico. É muito mais fácil falar mal daquilo que eu não consigo ser. Não é verdade? Como eu disse no começo, hoje são escolhas. Um beijo e nos vemos, as panteras que estiverem comigo, nos vemos na sexta-feira. Beijo!